verdade, eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas famílias, e eu também, aconteceu isso com a minha família, a gente ficou se perguntando por que a esquizofrenia acontece. Quando a gente teve o diagnóstico do adoecimento do meu filho. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Que bom que vocês estão aqui, eu fico muito feliz com isso. Mas vamos lá, hoje o nosso tema, qual é o tema de hoje? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre as causas da esquizofrenia. Quais são as causas da esquizofrenia? Você sabe? É sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas eu quero que você, antes de tudo, que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, que você se inscreva, que você também dê o seu joinha, o seu like, porque aí o YouTube vai falar, gente, eles gostam do vídeo da Leca. A Leca, uma pessoa que fica gravando vídeos sobre autodesenvolvimento, eles gostam tanto. Brincadeira, gente, o YouTube nem sabe quem eu sou, o robozinho do YouTube não sabe. Ele só conta a quantidade de likes, por isso que eu peço os likes, porque com o seu like, o robozinho vai perceber que muitas pessoas gostaram e assistiram. E se você puder também compartilhar com seus amigos o que você assiste aqui no canal, não precisa compartilhar todos os vídeos não, compartilhe alguns apenas, porque eu sei que, né, tem assunto que a gente nem gosta de mandar para as outras pessoas, porque aí, será o que a outra pessoa vai pensar, né? Será que a pessoa vai achar que eu tô achando dela, né? Isso. E logo aqui no canal, né, gente, que às vezes a gente fala de temas tão tristes, né? Nem sempre a gente fala de coisas boas, porque a gente tem que falar de todas as coisas, afinal de contas, das coisas boas e das coisas tristes também. E aqui as causas da esquizofrenia, por sinal, é um tema que não é nada triste, é um tema que é muito complexo. Por quê? Porque as causas da esquizofrenia, elas abrangem uma gama de fatores que nem os cientistas, os neurocientistas ainda até hoje descobriram totalmente, acertadamente, quantitativamente. Ou seja, eles não podem dizer a esquizofrenia surgiu por isso. Você tem esquizofrenia? Tem. Então, foi por isso. Não, ninguém pode falar isso para você. Se alguém chegar para você, se você tiver esquizofrenia e alguém chegar e falar, foi isso, foi porque você fumou maconha. Não, não acredite nisso. Pode ser que a maconha tenha desencadeado, veja bem, desencadeado a esquizofrenia, mas uma esquizofrenia que muito provavelmente ia acontecer em outro momento da sua vida. Mas para que isso aconteça, é preciso que você já tivesse uma propensão, que você já tivesse, por exemplo, pessoas na família que têm esquizofrenia. Se a sua mãe teve uma gestação muito difícil, se você nasceu prematuro, se teve dificuldade de amamentação, se a sua alimentação no início da sua vida foi difícil, esse amamentar, esse processo foi complicado, tudo isso pode junto causar a esquizofrenia. Olha só o que é que diz aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Vou ter que pôr o óculos, é claro, para enxergar o que está aqui. Olha, a causa exata da esquizofrenia não é conhecida, mas é provavelmente o resultado de uma combinação complexa de fatores genéticos. Lembra que eu falei? Um parente na família. Quando eu digo assim, um parente na família, muitas vezes precisa ter nas duas famílias, às vezes em uma família só, tá? Fatores neurobiológicos, né, que são aqueles fatores que têm a ver com o nosso corpo, com o nosso organismo, com aquilo que a gente nasceu de DNA, de organismo, enfim. Ambientais e psicossociais. Os ambientais são o quê? O local onde a gente vive, o país onde a gente vive, a cidade onde a gente vive, o que a gente encontrou quando a gente saiu da barriga da nossa mãe e o que a gente encontrou nesse mundão de meu Deus. Esses são os fatores ambientais, aquilo que nos cerca. É muito estressante, é uma cidade grande, é algo cheio de carro para lá e para cá e tal.
Agora veja bem, não é só isso que determina, porque se assim fosse nas grandes metrópoles, né, Nova York, São Paulo, Cidade do México, né, aí as pessoas seriam esquizofrênicas na sua maioria, mas não é o que acontece, porque não são só esses fatores. Pessoas também que vivem no campo, uma vida tranquila, saudável, tomando leite da vaca, diretamente da vaca, com aquela calma, aquela paciência, que não, eu digo assim, porque aí não tem aquele estresse da vida agitada do dia a dia. Se bem que, né, gente, mesmo no campo, hoje em dia também é bem difícil, né? Todas as pessoas têm que lutar pela sua sobrevivência. Eu entendo tudo isso, por favor. Eu não estou querendo dizer que a pessoa do campo tem uma vida fácil e mole. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muitas vezes aquele ter que pegar ônibus, ter que estar no ponto às 5 horas da manhã, ter que chegar no trabalho no horário ou ficar dirigindo naquele trânsito grande, né, aquele trânsito pesado das cidades grandes. Muitas vezes a pessoa não passa por isso, não precisa disso, mas ela também desenvolve esquizofrenia. Agora, uma coisa é certa, o estresse ambiental, sim, ele pode possibilitar que a esquizofrenia surja para aquelas pessoas que já tinham uma predisposição. Eles chamam de predisposição, que é o quê? A soma de todos esses fatores. Os genéticos, o uso de substâncias tóxicas, por exemplo, a maconha. Uma coisa que é certa e sabida é que a esquizofrenia, ela também surge a partir de um excesso de dopamina, um excesso do neurotransmissor. E a dopamina é um dos, porque existem outros neurotransmissores que causam alegria, felicidade, né? Que causam euforia, prazer. Pois bem, o excesso dessa dopamina, que é esse neurotransmissor, o desequilíbrio na produção dessa dopamina causa esquizofrenia. Ela faz com que o cérebro não consiga lidar com toda essa, digamos assim, com essa energização, e aí ele passa a criar uma outra realidade. Seria algo mais ou menos assim. Não sou neurocientista, não sou médica, não posso falar com certeza, mas pelo que eu entendi dos meus estudos, inclusive na faculdade, é isso que acontece. E aí o que o antipsicótico faz? Ele reequilibra esse excesso de dopamina, ele traz um equilíbrio, ele inibe a produção dessa dopamina. Então é por isso que o antipsicótico, ele faz com que a pessoa ela se estabilize, ele faz com que a pessoa não tenha esse excesso de dopamina que vai fazer com que ela fique fora da realidade. Então é por aí, gente. Ou seja, a medicação é muito importante, sim, com certeza. O tratamento sem a medicação, ele não é possível. Outra coisa que eu pesquisei e vi que pode causar a esquizofrenia é um estresse muito grande, um trauma muito grande, coisas muito pesadas que aconteceram na vida da pessoa. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma violência que a pessoa passou, uma violência na infância. Muitas vezes a pessoa sofre uma violência na infância, que pode ser, gente, pode ser física, pode ser sexual, pode ser psicológica também. E isso fica guardado em determinado momento ali, somados com outros fatores que são aqueles que eu falei, o ambiental, o genético, gestação, enfim, maconha. Somando tudo isso, a pessoa pode desenvolver, sim, a esquizofrenia. Então, é por isso que não dá, aquilo que eu falei, é muito complexo e o nosso conhecimento ainda não chegou ao ponto, é isso, né, certinho, é isso. Na verdade, eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas famílias, e eu também, aconteceu isso com a minha família, a gente ficou se perguntando por que a esquizofrenia acontece, quando a gente teve o diagnóstico do adoecimento do meu filho. Então, assim, ai, gente, mas o que é? De que foi? De qual família? O que aconteceu e tal?
Na verdade, isso é o que menos importa. A gente fica se questionando isso no início, sim. Eu entendo, eu estou falando porque aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a minha família. A gente vai percebendo que isso aí não é o mais importante, porque saber a causa não vai mudar a situação. Saber a causa não vai tirar a nossa responsabilidade de enfrentar esse adoecimento e esse tratamento que tem que ser feito. Então, acaba que seria só uma mera curiosidade. Mas só para finalizar, tem aqui os fatores psicossociais, que mais uma vez eu vou ver aqui, que são o ambiente social e os eventos de vida também podem influenciar o curso da esquizofrenia. Isso inclui o suporte familiar, a qualidade dos relacionamentos interpessoais e o acesso aos serviços de saúde mental. Na verdade, esses fatores psicossociais estão ligados àquilo que eu falei, àquele ambiente, né? Aquele bebê que sai da maternidade e... Eu tenho gravado vários vídeos aqui no canal justamente sobre isso, sobre essa criança, a forma como essa criança tem que ser recebida no mundo. Então, muitas vezes, esse suporte familiar, essa família, ela estando presente e lembrando que não adianta a pessoa, eu tenho esquizofrenia, tá, então foi a minha família, foi uma falha familiar. Não, muitas vezes não. A família, ela faz o que tem que ser feito, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, é uma criação da nossa mente. Então, é por isso que tem pais que criam os filhos, os mesmos filhos, do mesmo jeito, e um filho, ele é totalmente diferente do outro, porque eles enxergam, eles analisam aquilo que chegou até eles analisam aquelas informações que chegaram até eles, e cada um processa de uma maneira diferente. Então a pessoa, eu tenho esquizofrenia, e muitas vezes o que eu passei dentro do meu seio familiar, o suporte que eu tive na escola, o suporte que eu tive, inclusive dos serviços de saúde mental na minha infância, tudo isso vai depender muito da forma como eu introjetei isso e da forma como eu enxerguei isso. Então, percebe que a esquizofrenia não tem uma causa definida, a esquizofrenia não tem um culpado, a esquizofrenia, ela não tem uma forma da gente prevenir assertivamente. Eu vou fazer isso porque aí eu nunca vou ter esquizofrenia. Não tem como fazer isso. O que a gente pode fazer é ter uma boa alimentação, se cuidar, procurar ter menos estresse, ter uma gestação, as mamães que estão grávidas, cuidar do seu sono, cuidar do seu bem-estar, cuidar do seu dia a dia, do seu descanso, cuidar da sua alimentação também, é lógico, da medicação e fazer o pré-natal certinho. Só que nada disso dá garantia nenhuma de que a gente não vai ter esquizofrenia. Não existe uma garantia. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Porque todos esses cuidados que eu falei aqui, que são importantes, todas as pessoas, independente de tudo, têm que ter. Horas de sono, horas de lazer, descanso, trabalho, enfim, exercício físico, alimentação equilibrada. Tudo isso todos nós temos que ter para ter uma boa saúde. E aí se inclui a saúde mental. Bom, é isso, meu povo, que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada por você estar aqui, por você ter assistido esse vídeo. Me desculpe a forma como eu fui falando, porque eu juro, eu me propus a falar tudo mais baixo, mais pausadamente, daquela forma que as outras criadoras de conteúdo fazem. Mas não consigo, realmente é meio complicado para mim, porque justamente é o meu jeito de ser, é o meu jeito de falar, e aí a gente tem que ser verdadeira, a gente tem que ser real aqui na internet, porque nenhuma mentira se sustenta, né? Vamos supor que eu fosse uma ótima atriz e conseguisse atuar o tempo todo e passar aquela serenidade para vocês, mas em algum momento essa casa ia cair e tudo ia aparecer e vocês iam ver quem é de fato a verdadeira Leca, que sou eu, que sou a euzinha aqui.
Mas eu quero muito te agradecer por você estar aqui, por você estar inscrito no canal. Vamos seguir, gente. Vai assistindo, meu povo, vai assistindo. Eu preciso de 4.000 horas de visualização para poder monetizar esse canal. Um beijo, uma ótima semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.